Imagine um magnata da mídia, dono de jornais e editoras, cercado de poder e influência, mas também de dívidas, segredos e desconfianças. Em novembro de 1991, ele desaparece misteriosamente do convés do seu luxuoso iate, e horas depois, seu corpo é encontrado flutuando nas águas do Oceano Atlântico. O que se seguiu depois não foi apenas um funeral de Estado em Israel, mas uma cascata de revelações que desmantelou um império e expôs uma das maiores fraudes financeiras da história. Hoje nós vamos mergulhar no enigma de Robert Maxwell, um homem que desafiou todas as expectativas e deixou para trás um legado de mistério e controvérsia. Para entender a complexidade de Robert Maxwell, precisamos voltar ao seu início humilde. Nascido como Jan Ludwig Rock, em 10 de junho de 1923, numa pequena vila da Tchecoslováquia rural, sua infância foi marcada pela pobreza e pela ascensão do nazismo. Sua família, de origem judaico-ortodoxa, vivia uma vida simples, mas o destino tinha outros planos para o jovem Maxwell. Aos 16 anos, com a invasão do regime alemão da época, ele fugiu da sua terra natal, indo para a França e depois para a Grã-Bretanha, deixando para trás seus pais e 6 irmãos. Mas a tragédia o atingiria de forma brutal. Quase toda sua família pereceu no Holocausto, em Auschwitz. Essa experiência moldaria profundamente o homem que ele se tornaria, infundindo nele uma determinação implacável e uma sede insaciável por poder e reconhecimento. Enquanto estava na Grã-Bretanha, ele se juntou ao exército tchecoslovaco, lutando na Segunda Grande Guerra. Sua bravura no campo de batalha lhe rendeu condecorações, incluindo a Cruz Militar Britânica, e foi nesse momento que ele adotou o nome de Robert Maxwell. Ao final da guerra, com fluência em 9 idiomas e uma mente afiada para os negócios, ele começou a construir sua fortuna. Sua entrada no mundo editorial foi quase acidental, mas ele rapidamente demonstrou um talento nato para identificar oportunidades e para fazer negociações. De um refugiado sem nada, ele se transformou em um grande empresário, pavimentando um caminho para um império que um dia dominaria as manchetes globais. Robert Maxwell se casou com a acadêmica francesa Elisabeth Maynard em 1945. Betty, como era carinhosamente conhecida, era uma mulher de intelecto aguçado e uma grande resiliência, permanecendo ao lado de Maxwell ao longo de todas as suas reviravoltas. Juntos, eles tiveram 9 filhos. Por trás do homem público, havia uma família complexa, muitas vezes ofuscada pela sombra do seu patriarca. A vida familiar de Maxwell era uma mistura de privilégios e tragédias. Seu filho primogênito, Michael, sofreu um acidente de carro em 1961, aos 15 anos. O carro em que ele estava colidiu com um caminhão em uma estrada com neblina em Oxfordshire. O acidente o deixou em coma por 7 anos e ele acabou falecendo em 1968, com apenas 23 anos. Outra grande perda foi a da sua filha Karine,
que faleceu de leucemia em 1957, com apenas 3 anos de idade. Essas perdas, embora profundamente sentidas, raramente eram discutidas abertamente, adicionando uma camada de melancolia à dinâmica familiar. Apesar do tamanho da família, muitos relatos dizem que Maxwell era um homem controlador e, em certos momentos, difícil de conviver. Para os filhos, viver sob a sua sombra significava lidar tanto com privilégios quanto com uma pressão enorme. Os filhos de Maxwell foram criados em um ambiente de riqueza e expectativas elevadas. Muitos deles se envolveram nos negócios do pai, como Ian e Kevin Maxwell, assumindo papéis importantes em seu império. No entanto, a figura mais notória da família de Maxwell seria sua filha mais nova, Ghislaine, que sempre foi considerada a mais próxima ao pai. Anos após o falecimento do seu pai, Ghislaine se tornaria o centro de um escândalo global, ligado ao financista Jeffrey Epstein e acusada por crimes hediondos. Essa conexão póstuma lançaria uma nova luz sobre o legado de Robert Maxwell, levantando questões sobre os segredos e as influências que permeavam a sua vida e a da sua família. Elizabeth Maxwell, por sua vez, dedicou grande parte da sua vida à pesquisa sobre o Holocausto, um tributo silencioso à família do seu marido, que pereceu no extermínio em massa. Suas memórias, publicadas após o falecimento de Robert, ofereciam um vislumbre raro da vida privada com o homem complexo que era o seu marido, revelando a pressão e as excentricidades de viver sobre a sombra de um gigante. O nome Robert Maxwell se tornou um sinônimo de poder na mídia. Ele construiu um conglomerado global que incluía editoras de livros, jornais e empresas de tecnologia. Sua aquisição mais famosa foi o Mirror Group Newspapers, em 1984, que lhe deu controle sobre o influente Daily Mirror, um grande jornal britânico. Maxwell era um negociador implacável, com um apetite insaciável por aquisições, expandindo seu império com uma velocidade impressionante. No entanto, por trás da fachada de sucesso e poder, o império de Maxwell era um castelo de cartas. Ele havia acumulado bilhões em dívidas, financiando as suas aquisições com empréstimos cada vez maiores. Para manter a ilusão de prosperidade e evitar o colapso, Maxwell recorreu a uma série de manobras financeiras fraudulentas. A mais chocante delas foi o desvio de centenas de milhões de libras dos fundos de pensão dos seus próprios funcionários. Ele usou esses fundos para sustentar suas empresas em dificuldades e para o seu próprio benefício pessoal, traindo a confiança de milhares de trabalhadores que haviam dedicado as suas vidas ao seu império. Nos meses que antecederam seu falecimento, a pressão financeira sobre Maxwell era imensa. Os bancos cobravam o pagamento dos seus empréstimos e a verdade sobre as suas fraudes estava prestes a vir à tona. Seu império estava à beira do precipício e Maxwell sabia que a exposição das suas ações significaria o fim da sua reputação e, possivelmente, da sua liberdade. O falecimento de Maxwell, portanto, não foi apenas o fim de um homem, mas o catalisador para a revelação de um dos maiores escândalos financeiros
da história britânica. A manhã de 5 de novembro de 1991 começou como qualquer outra, a bordo do Lady Ghislaine, seu iate de luxo, batizado em homenagem à sua filha mais nova. Ele estava navegando perto das Ilhas Canárias. Na noite de 4 para 5 de novembro, Maxwell teve algumas conversas telefônicas, incluindo uma com seu filho Kevin, sobre encontros importantes com bancos e credores. Por volta das 4h45 da manhã, Maxwell foi visto pela última vez. Horas depois, sua tripulação percebeu a sua ausência e buscas imediatas começaram. Uma extensa busca aérea e marítima foi iniciada. No final da tarde, o corpo de Robert Maxwell foi avistado por um pescador e, posteriormente, foi recuperado pela Guarda Costeira Espanhola. Ele foi encontrado sem roupas, flutuando no Oceano Atlântico, a cerca de 20 milhas náuticas de onde o seu iate estava ancorado. O corpo foi levado de helicóptero para a base aérea de Gando, nas Ilhas Canárias, onde foi identificado por sua esposa Elizabeth e por seu filho Kevin. A notícia do seu falecimento chocou o mundo. Um homem que já havia sobrevivido a grandes conflitos e construído um império do nada, não poderia simplesmente desaparecer no mar. A autópsia inicial, realizada nas Ilhas Canárias, concluiu que a causa do falecimento foi um ataque cardíaco seguido por afogamento. No entanto, exames posteriores não mostraram um consenso. 3 patologistas analisaram seu corpo e não chegaram a um acordo absoluto sobre a sequência exata dos eventos. Essa falta de evidências claras e as circunstâncias incomuns do caso levantaram imediatamente uma série de perguntas sem resposta. Além disso, alguns detalhes chamaram a atenção. Marcas discretas no corpo, incluindo escoriações no ombro e um ferimento menor, próximo à orelha, embora nada conclusivo tenha sido encontrado que realmente comprovasse alguma agressão. Não havia sinais de luta no iate, nenhum pedido de socorro. Maxwell era um homem grande e forte, e a ideia de que ele simplesmente caiu no mar e se afogou sem conseguir se salvar parecia improvável para muitos. A ausência de testemunhas e a rapidez com que o seu corpo foi encontrado, apesar da vastidão do oceano, adicionaram mais combustível às teorias que logo surgiriam. O falecimento de Maxwell, em vez de encerrar sua história, abriu um novo capítulo de especulação e teorias da conspiração. Com a revelação das fraudes financeiras e o colapso do seu império, a causa oficial apontada na autópsia começou a ser questionada por muitos. Para alguns, a explicação mais plausível é que ele tinha posto um fim na própria vida. Maxwell estava sob uma pressão imensa. Seus negócios estavam falindo, os bancos estavam exigindo o pagamento de bilhões em dívidas, e a verdade sobre o desvio dos fundos de pensão estava prestes a ser exposta. Ele sabia que enfrentaria a ruína financeira, o vexame público e possivelmente a prisão. A ideia de que ele, um homem que sempre controlou seu próprio destino, escolheu seu próprio fim para evitar a humilhação e a queda do seu império, ganhou força. Alguns relatos sugerem que ele estava deprimido e isolado nos dias que antecederam a sua morte, mas não há nenhuma prova substancial a respeito.
Embora menos dramática, a possibilidade de um acidente genuíno não pode ser totalmente descartada. Maxwell era um homem de hábitos noturnos e é concebível que ele tenha saído para o convés do iate durante a noite, talvez para fumar ou para urinar na popa do iate, um hábito conhecido seu, e de repente tenha sofrido um mal-estar súbito, como um ataque cardíaco, caindo ao mar. A falta de testemunhas e a ausência de sinais de luta poderiam ser consistentes com um evento súbito e inesperado. Esta é, sem dúvida, a teoria mais intrigante e a que mais alimentou a imaginação popular. Robert Maxwell tinha muitos inimigos e estava envolvido em círculos de poder e influência que iam muito além do mundo da mídia. As teorias que apontam para um crime intencional giram em torno de várias possibilidades. A primeira tem como base as suas conexões com os serviços de inteligência e é uma das teorias mais complexas e intrigantes. Maxwell era amplamente suspeito de ter laços profundos com várias agências de inteligência, incluindo o Serviço de Inteligência de Israel, a Inteligência Britânica e até mesmo a antiga agência soviética, conhecida como KGB, com alguns sugerindo que ele atuava como um agente triplo. Há suspeitas de que ele teria fornecido informações e, em alguns relatos, até mesmo distribuído uma versão adulterada de um software que poderia ser usado para espionagem. Muitos especulam que ele se tornou um passivo de informações, ou que sabia demais e foi silenciado para proteger segredos de Estado. A ideia de que ele estava prestes a revelar informações comprometedoras sobre operações secretas é o pilar dessa teoria. A segunda possibilidade é de um ato organizado por algum inimigo nos negócios, já que as suas práticas comerciais agressivas e muitas vezes antiéticas criaram adversários poderosos. A possibilidade de que alguém com um motivo financeiro ou pessoal forte o quisesse fora do caminho não é desacreditada. A revelação das fraudes de pensão, por exemplo, poderia ter motivado retaliações. Já a terceira possibilidade aponta para a ação de máfias ou outros grupos, tendo em vista que Maxwell tinha negócios em várias partes do mundo, incluindo países do leste europeu, que estavam em transição após o fim do comunismo, onde as linhas entre os negócios legítimos e as atividades criminosas eram frequentemente tênues. Alguns sugerem que ele poderia ter se envolvido com grupos perigosos, que decidiram eliminá-lo. Apesar das investigações e dos inquéritos, nenhuma prova conclusiva que comprovasse a existência de um crime jamais foi encontrada. A ausência de ferimentos significativos em seu corpo, além dos condizentes com o afogamento, dificultou a sustentação dessa teoria. No entanto, para muitos, a ideia de que um homem tão poderoso e cheio de segredos simplesmente caiu do seu iate é difícil de se aceitar. O falecimento de Robert Maxwell marcou o início de um novo capítulo de revelações e consequências. Seu corpo foi transportado para Israel, onde recebeu um funeral com honras de Estado no Monte das Oliveiras, um local de grande significado religioso. A cerimônia contou com a presença de líderes políticos israelenses e foi descrita como um evento digno
de um herói nacional. No entanto, as honras fúnebres foram rapidamente ofuscadas pela verdade devastadora que emergiu após o seu falecimento. O Império de Maxwell, construído sobre dívidas e fraudes, desmoronou. Os bancos que antes haviam concedido empréstimos bilionários exigiram pagamento imediato, e a extensão total do desvio de fundos de pensão dos seus funcionários veio à tona. Embora seus filhos, Ian e Kevin, tenham tentado manter os negócios da família, o império era insustentável. A maioria das suas empresas foi vendida ou faliu, deixando milhares de funcionários sem suas pensões e uma mancha inapagável na reputação da família Maxwell. A família de Robert, por sua vez, foi lançada em um turbilhão de luto, escândalos e incertezas. Sua esposa e a maioria dos seus filhos, embora abalados pelas revelações financeiras, tenderam a aceitar a possibilidade de um acidente ou de que ele pôs um fim à sua vida, dada a imensa pressão que Robert enfrentava. No entanto, sua filha mais nova, Ghislaine Maxwell, notavelmente, sempre defendeu a teoria de que o seu pai foi eliminado por alguém. Ela argumentou publicamente que ele não teria tirado a sua própria vida e que havia forças maiores envolvidas no seu falecimento, alimentando ainda mais as teorias que cercam o caso. A posição da família, dividida entre a aceitação e a busca por uma verdade mais sombria, reflete a complexidade e a natureza enigmática da vida e da morte de Robert Maxwell. Mais de 30 anos depois, o trágico fim de Robert Maxwell permanece como um grande mistério. Um homem que ascendeu da pobreza extrema para construir um império global, apenas para vê-lo desmoronar em um escândalo de proporções épicas. Sua vida foi envolta por ambição, poder, riqueza, fraudes e tragédias. Sua morte, no entanto, é um ponto de interrogação que continua a assombrar. Foi um acidente, um ato desesperado de um homem encurralado ou o resultado de uma conspiração mais profunda, envolvendo segredos que nunca virão à tona? A verdade sobre o que aconteceu a bordo do Lady Ghislaine provavelmente se perdeu com ele nas profundezas do Atlântico. Mas o legado de Robert Maxwell, um homem de contrastes e contradições, continua a fascinar e a nos lembrar que por trás das manchetes e dos impérios, a natureza humana é sempre a mais complexa e misteriosa de todas. Mas e você? Tem alguma teoria sobre o que aconteceu com Robert Maxwell? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e vamos conversar sobre o assunto. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para sempre receber os novos casos. Lembrando que toda terça, às 19h30, tem vídeo novo por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima!